Vivia um jovem em uma pequena aldeia aos pés de uma montanha. Este jovem era conhecido por toda a aldeia por sua preguiça. Ele passava seus dias deitado à sombra de uma árvore, dormindo e sonhando acordado, enquanto os outros aldeões trabalhavam nos campos e oficinas. Um dia, um sábio monge veio à aldeia e chamou o jovem. Meu filho, disse o monge, tenho uma tarefa para você. Quero que suba ao topo daquela montanha e traga de volta uma única pena do pico mais alto. O jovem olhou para a montanha e riu. Isso é impossível, disse ele. Sou muito preguiçoso para subir até lá, em cima. O monge olhou e disse: Ah, mas você vê a pena que procuro? Não está na montanha, e sim está do outro lado da montanha, em uma caverna que só pode ser alcançada escalando até o topo e descendo do outro lado. O jovem ficou intrigado. Ele nunca tinha ouvido falar dessa pena, e a ideia de uma tarefa tão única despertou sua curiosidade. Então ele decidiu aceitar o desafio do monge. A escalada foi longa e árdua, e o jovem logo se viu sem fôlego e suando profundamente. Mas à medida que subia cada vez mais alto, começou a sentir uma sensação de exaltação e empolgação que nunca tinha sentido antes. Quando finalmente chegou ao cume, estava exausto, mas eufórico. Olhou a vista deslumbrante diante de si e sentiu uma sensação de realização que nunca havia experimentado antes. Mas o verdadeiro desafio estava à frente. O jovem tinha que descer o outro lado da montanha e encontrar a caverna onde se dizia que a pena estava. A descida foi ainda mais perigosa do que a subida, e o jovem tropeçou e caiu várias vezes. Mas ele perseverou, impulsionado pela promessa da pena que o esperava. Quando finalmente chegou à caverna, viu a pena lá, brilhando, a luz que entrava pela entrada. Pegou a pena e maravilhou-se com sua beleza. Mas então ele percebeu que tinha um problema. Como ele iria voltar até o topo da montanha e devolver a pena ao monge? Por um momento, o jovem pensou em desistir, mas então lembrou-se da sensação de realização e orgulho que havia sentido quando tinha alcançado o cume. Sabia que tinha força e determinação para fazer isso de novo. Então escalou de volta a montanha, seus músculos doendo e seus pulmões queimando, mas ele não desistiu. Ele se forçou a continuar, impulsionado pelo conhecimento de que havia superado sua própria preguiça e realizado algo verdadeiramente notável. Quando finalmente chegou ao monge e apresentou a pena a ele, o monge sorriu e disse: Muito bem, meu filho. Você aprendeu uma lição importante hoje. A preguiça não é algo que deve ser aceito ou tolerado. É um desafio a ser superado, um obstáculo a ser ultrapassado. O jovem assentiu, entendendo a sabedoria das palavras do monge. Ele percebeu que sempre fora capaz de fazer grandes coisas, mas que sua preguiça o havia segurado. Agora, ele sabia que tinha a força e a determinação para superar qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. A lição do desafio do monge é que a preguiça não é algo que deve ser aceito ou tolerado. É um desafio que deve ser superado, um obstáculo que deve ser ultrapassado,
Quando nos esforçamos para alcançar nossos objetivos, mesmo quando parecem impossíveis, descobrimos uma força e resiliência dentro de nós que nunca soubemos que existia. Para superar a preguiça, devemos desafiar nós mesmos e estabelecer metas ambiciosas, não importa o quão difícil pareça. Devemos nos empurrar além de nossos limites e perseverar, mesmo quando enfrentamos contratempos e obstáculos. Também devemos cultivar a disciplina e a consistência em nossos hábitos e rotinas diárias. Ao estabelecer uma programação e cumpri-la, podemos construir bons hábitos que nos ajudem a manter o foco e a produtividade, mesmo quando não temos vontade. Outro aspecto importante para superar a preguiça é cultivar uma mentalidade de crescimento. Isso significa ver desafios e falhas como oportunidades de crescimento e aprendizado, em vez de razões para desistir. Ao adotar uma mentalidade de crescimento, podemos reorientar nosso pensamento sobre o fracasso e usá-lo como um catalisador para melhorias e progresso. No final das contas, superar a preguiça requer uma disposição para sair da zona de conforto e abraçar os desafios e oportunidades que estão à frente.